Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste dia. Hoje, dia 9 de junho de 2023, vamos continuando nossa leitura diária da Palavra de Deus, no livro de 1 Crônicas, hoje o capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 31, que está escrito assim: Davi divide os sacerdotes em 24 turnos. Quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Aos filhos de Arão foram Nadab e Abiú e Eliezer e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi os repartiu, como também a Zadok dos filhos de Eleazar e a Aimeleque dos filhos de Itamar, segundo o seu ofício no seu ministério. E achou-se que eram muitos mais os filhos de Eleazar entre os chefes de família dos que os filhos de Itamar. Quando os repartiram, dos filhos de Eleazar, 16 chefes das casas dos pais, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas de seus pais, 8. E os repartiram por sorte uns com os outros, porque houve maiorais do santuário e maiorais da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E os registrou Semaías, filho de Natanael, o escrivão, dentre os levitas, perante o rei e os príncipes, e Zadok, o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos seus pais, entre os sacerdotes e entre os levitas, uma dentre as casas, pois, pai dos pais, se tomou para Eleazar, e se tomou outra para Itamar. E saiu a primeira sorte, a Jeoiaribe, e a segunda a Gedaías, e a terceira a Harim, a quarta a Seurim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Racós, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a décima a Secanias, a undécima a Eliasibe, a duodécima a Jaquim, a 13ª a Rupa, a 14ª a Gesebeabe, a 15ª a Bilga, e a 16ª a Imer, a 17ª a Rezir, e a 18ª a Rapises, a 19ª a Petaías, a 20ª a Jesquel, a 21ª a Jaquim, e a 22ª a Gamul, a 23ª a Delaías, e a 24ª a Maazias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor segundo lhes fora ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor, Deus de Israel, que lhe tinha ordenado. E do resto dos filhos de Levi, dos filhos de Arão, Subael, dos filhos de Subael, Gedaías, e dos filhos de Reabias, Isias era o chefe. Dos Issaritas, Selomite, dos filhos de Selomite, Jaate. Dos filhos de Hebron, Jerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica. Dos filhos de Mica, Samir. O irmão de Mica, Isias. Dos filhos de Isias, Zacarias. Dos filhos de Merari, Mali, Muzi. Dos filhos de Jaazias, Beno. Dos filhos de Merari, da parte de Jaazias, Beno e Soão, e Zacur e Ibri. De Mali, Eleazar, este não teve filhos. Dos filhos de Quis, Jebrameel,
dos filhos de Muzi, Mali, e Éder e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. O chefe da casa dos pais, bem assim como um dos seus irmãos menores, lançaram sorte igualmente como seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi, Isadoque e Aimeleque, e os chefes dos pais, entre os sacerdotes e entre os levitas. Amém. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Aqui nós podemos ver o quão grandioso é a instituição, né? O templo, ou hoje chamamos de igreja, né? Davi procurou fazer todas as coisas bem organizadas. Como nós tratamos no capítulo 22, ele deixa tudo preparado, todos os materiais, todos os utensílios para que o seu filho Salomão pudesse fazer o templo, ele já deixa tudo pronto. E aqui também ele divide de todos os sacerdotes os 24 turnos diários, né? Então, dos 24 turnos, cada um tinha o seu horário, cada um tinha o seu tempo de trabalhar, de executar a sua função, o seu trabalhar, a sua dedicação no seu ofício. Cada um tinha ali a sua hora, cada um tinha ali o seu tempo, o seu período de executar a sua função na qual era designado, ou na qual foi chamada, né? O interessante é que a tribo de Levi não tinha terras, não tinha propriedades, não trabalhavam em ofícios, né? Carpinteiro, agricultor, não. A tribo de Levi foi chamada, separada por Deus, para cuidar de todos os ofícios, todas as gerações. Todo mundo que nascesse da tribo de Levi, ele ia ter alguma função no templo, né? Os levitas eram responsáveis pela limpeza do templo, cuidar de tudo que envolvesse o templo, sacrifícios, limpeza, tudo era da responsabilidade da tribo de Levi, né? O que nós podemos entender é que a obra de Deus, ela tem bastante, né? Ela tem muitas oportunidades, mas como está na própria palavra de Deus, né? Grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. De 12 tribos, uma tribo era responsável. As outras, quem nascesse das outras tribos ia trabalhar nas suas funções, mas somente uma tribo era responsável, que era a tribo de Levi, de cuidar de todos os ofícios sacerdotais. Né? Na igreja evangélica nós temos, né, o hábito e o costume de separar obreiros para trabalhar. Mas estamos vivendo em uma época em que muitas pessoas não querem um real e verdadeiro compromisso com a obra de Deus. Muitas pessoas se acomodaram nas cadeiras e nos bancos. Muitas pessoas sentam, às vezes, só para criticar e apontar. E ao invés de ser mais um ajudador para fazer a obra crescer, porque às vezes tem aquele que tem empenho, tem aquele que tem compromisso, tem aquele que quer fazer algo para o Senhor, mas ele é obrigado a executar uma função ali, aí o pastor olha, não tem mais ninguém, ele pede para esse mesmo irmão, faz aquilo lá também, aí o pastor tem outro, não tem ninguém, dá para você fazer isso? E às vezes a obra acaba sobrecarregando as pessoas, sendo que não deveria ser assim. As pessoas deveriam despertar para ser os ajudadores da obra de Deus, porque é muito bom você chegar num lugar, tá tudo limpo, tudo organizado, né? Não tá faltando água, o púlpito tá arrumado, o som tá funcionando. É muito bom você chegar num lugar, tá tudo perfeito. Mas para que isso aconteça, é necessário ter pessoas que trabalham, que exercem alguma função nos horários em que não tem ninguém, para que nessa hora, nesse momento, né, quando ninguém está vendo, melhor, venha resolver ou solucionar aquilo que não está funcionando, ou não está, né, limpo, venha limpar. Então, a obra do Senhor, às vezes, acaba sobrecarregando as pessoas
os que têm compromissos, que têm, né, total fidelidade para com a obra de Deus, porque o restante não quer o compromisso, não quer, sabe, se dispor, ou não tem tempo, ou não tem vontade. Isso é um problema muito sério, porque às vezes as pessoas não estão tendo noção que elas estão vivendo um tipo de apostasia. Nisso elas vão se esfriando, e nisso elas vão se esfriando, e o Espírito Santo de Deus, a chama vai se apagando dentro dos seus corações. Então o que eu digo para você hoje é que o seu pastor precisa da sua ajuda. É que o seu pastor precisa do seu compromisso. No culto de oração, no culto de ensino, na consagração, o seu pastor precisa de você. E é necessário você despertar, porque a obra não é a responsabilidade ou a obrigação de uma pessoa, mas a obra de Cristo envolve o corpo de Cristo. E o corpo, quando o corpo está sadio, né, vai tudo bem, mas quando o corpo tem algum problema, né, a gente precisa solucionar o problema. E às vezes as pessoas sejam magoadas, sejam decepcionadas por situações, mas não procuram seus líderes, não procuram a sua liderança para resolver, para conversar, seja o seu líder, seja o seu pastor. E o que você precisa entender é que Deus quer te curar de feridas do passado para você desenvolver a obra dele no presente. Ah, mas lá no passado fulano foi mal educado comigo, lá no passado fulano falou assim comigo. Meu irmão, lá no passado, Deus está te dando um novo tempo, com novas pessoas, e a coisa é assim, se tem coisa errada, tem que ser falada, chamada atenção, mas com amor, com a palavra que eu quero dizer, com compaixão, com um pouco de sutileza, né? O que você passou no passado pode ter te magoado, mas às vezes você está paralisado agora e Deus quer te dar um crescimento tão grande na obra, porque a partir do momento que você se desligar, você se desprender e você tomar posse daquilo que Deus tem para a tua vida, você vai viver o novo de Deus na tua vida. Porque a obra não é peso para ninguém. Podemos ver aqui. Dividiu-se os turnos e todo mundo fazia alguma coisa em um tempo. E é assim que nós queremos fazer a obra de Deus. Que todos possam ter a oportunidade de trabalhar, de desenvolver os ministérios, sem ser peso para ninguém. Porque a obra do Senhor, o fardo do Senhor é leve. E nós, com essa leveza, temos o prazer de fazer as coisas para o Senhor. Tá bom? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre e te proteja de todo mal neste dia. Mais uma vez, quem vos fala é o pastor Mateus, da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade, assim o Senhor nos permitindo.